Parça. Muita treta nesse episódio. Vamos comentar o segundo episódio da terceira temporada de The Mandalorian, também conhecido como episódio 18. Se você não assistiu, vai lá na Disney Plus, assiste, depois você volta, porque esse episódio, principalmente esse episódio, o impacto visual é muito importante do que só a gente conversando aqui, então vai lá assistir. Depois você vem aqui pra comentar, porque vamos comentar o episódio com spoilers. Esse episódio foi escrito pelo Jon Favreau e dirigido pela Rachel Morrison, que é uma diretora de fotografia bem conhecida, que fez Pantera Negra, por exemplo, trabalhou em Mudbound, e faz sentido, porque eu senti que nesse episódio tem muitas cenas onde eles deixam rolar muito. Então, assim, a gente vê, tipo, a Bo-Katan precisa entrar daqui até aqui. Não tem um corte que mostra um plano mais na cara dela. A gente vê ela andando, assim, parece que tá querendo muito aproveitar o plano, aproveitar a sequência, aproveitar o corte. Quando eles chegam em Mandalore, tem um mega plano aberto do chão de Mandalore, que a navezinha tá desse tamanho, assim. Eu falei, nossa, isso aqui parece muito a direção de fotografia, querendo valer o take. E realmente, ela é uma diretora de fotografia que dirigiu o episódio agora por completo. E mandou muito bem. Claro que isso traz um outro aspecto também, onde causa uma estranheza. O Groguinho pulando, como ele é um bonecaço, fica estranho. Fica estranho, não adianta falar que não. Mas eu não me importo, mas eu sei que tem algumas pessoas que se importam, causa uma estranheza. Mas foi um episódio excelente. Muito bom mesmo, assim. Eu tô gostando dessa vibe aventura episódica de The Mandalorian, assim como era na primeira temporada. Tá voltando um pouco mais às raízes. Eu sou o Norton, sejam bem-vindos ao canal Norton Domingues, o canal pra você que curte Star Wars. Mano, se inscreve no canal pra você não perder mais nenhum vídeo. A gente tá comentando The Bad Batch, The Mandalorian, tem vários vídeos na semana sobre os temas abordados nos episódios. A gente fala de Star Wars a semana inteira, não só aqui, como também nas minhas redes sociais. E, deixa eu pedir um negócio também. Se você quiser apoiar o canal financeiramente, dá uma olhada aqui embaixo, eu vou deixar o link e também tem o botãozinho aqui. E considere se tornar membro, que por 5, cara, você me ajuda a manter o canal, financeiramente falando. Então dá uma olhada. Se tiver 5 sobrando aí, quiser mandar aqui pro Norton, eu agradeço bastante. Tem o botão de Seja Membro, e se o botão não estiver aparecendo por algum motivo, clica na descrição, vou deixar o link para você ir direto pro Seja Membro. Aqui no YouTube mesmo, tem um link que é mais facinho, que é você clicar e te abre a aba lá bonitinho. Aí você pensa, Norton, eu não tenho 5, mano. Não adianta, não tenho 5, não tem como contribuir. Pô, deixa o like, já ajuda bastante. Vamos comentar o episódio. Por falar em voltar em raízes, o nome do episódio é As Minas de Mandalore, que a gente sabe que o Mando precisa se banhar nas águas vivas de Mandalore para voltar para o credo, pro This is the Way. Porém, eu mudaria o nome do episódio. Se eu sou Jon Favreau, tô lá escrevendo, tô lá escrevendo o roteiro, o nome do episódio pra mim seria As Tias do Grogu Resolvem Tudo. Porque, primeiro, Peli Motto, além de ser a melhor personagem do núcleo de The Mandalorian, já acabou com essa ideia de ressuscitar o IG-11. Mano, deixa esse droid pra lá, leva o R5, que é muito mais legal. E depois vem a Bo-Katan e salva o Din Djarin 2 vezes. As tias do Grogu resolvem as coisas, que eu posso fazer? É fato, elas resolvem. Vamos começar do começo. Estamos em Tatooine. Feriadão em Tatooine, fogos de artifício, corrida de pod, show. Peli Motto está passando golpe nas pessoas com os Jawas. A gente sabe que eles fazem isso. Lá em Obi-Wan, a gente vê que o Jawa literalmente quebra uma peça para vender a peça ou a reposição dela para a pessoa. E a Peli está envolvida nisso, obviamente. Porém, quando o Din vai lá pegar a peça que ele precisa pro G11, ela fala, mano, leva o R5. O R5 é tão gente boa. Tem um espaçozinho de droid astromecânico na sua nave? Leva o R5. É bem importante mencionar que esse R5 é o mesmo R5 lá de Uma Nova Esperança. Lembra, tá o Luke e o tio Owen, eles vão comprar ali o R2 e o C3PO. Na verdade, o Luke compra o R5 e o C3PO. E o R5 vai lá, explode e ele chama o R2? Sim, é o mesmo R5. É muito legal, deixa eu fazer um parênteses, é muito legal eles estarem trabalhando com um droid astromecânico medroso, porque se a gente olhar para Star Wars, a gente vê R2-D2, droid astromecânico mega corajoso, boca suja. BB-8, também droid astromecânico mega porradeiro. Chopper, lá de Rebels, sai literalmente no soco com as pessoas. E aí a gente vê um droid astromecânico medroso, vai totalmente o contrário ali do que já tinha sido estabelecido e funciona muito bem. Espero que ele fique na série. Ele tem uma personalidade que
que parece ser bem engraçada e vai casar bem com a duplinha Mando e Groguinho. Depois disso, Mando vai então para Mandalore, que é justamente a missão, né? Se banhar nas águas vivas de Mandalore para voltar pro credo, para voltar pro This is the Way. E aí tem uma questão interessante, finalmente, assim, vou ser bem sincero, no episódio da semana passada eu fiquei pensando, o que o Mando quer com o IG? Tudo bem, é um droid legal, mas, pô, qualquer outro droid pode fazer um mapeamento ali. Mas é uma questão, primeiro, de saber se a atmosfera é respirável, então tem que fazer uma análise, mas também vamos lembrar que o IG é um droid mega porradeiro. Então, além de uma questão mais, preciso de alguém pra ir na frente, eu preciso de alguém pra ir comigo, porque se o IG tivesse nessa treta, aquele droid aranha, por exemplo, talvez não teria levado a melhor como levou, aquele robô aranha gigante. Quando o Grogu e o Mando estão chegando em Mandalore, o Mando fala, olha, nosso planeta, todo mundo veio daqui. Inclusive ele fala de novo essa questão de ser um mandaloriano, é saber navegar, é saber olhar os mapas. Mano, depois dos Purgles, lá no primeiro episódio, das baleias espaciais, dá pra ver que eles estão assistindo muito nessa questão de hiperespaço, mapa, planetas. Claro, é um negócio que tá intrínseco em Star Wars, mas não era muito falado, era só tipo, jump it, vamos pular de um planeta pro outro, pum, pulou. Agora ele tá falando muito sobre navegação, acredito que a gente vai para as regiões conhecidas ou algo do tipo, logo menos, dá a entender isso, pelo menos. Mas enfim, quando eles estão chegando em Mandalore, ou Mandalore, como você quiser pronunciar, o Mando fala, as lendas antigas falavam que aqui já foi verde, já foi bonito, e é verdade. E isso encaixa com um discurso que a própria Bo-Katan, como vocês estão percebendo, tô falando muito fora de ordem, porque eu escrevi um roteirinho aqui tentando linkar os pontos, espero que funcione. Mas a Bo-Katan fala, no final do episódio, quando eles estão andando ali no centro cívico, que, nosso povo sempre fica se matando por nenhum motivo, é triste de ver, me dói bastante, me doía, né, porque nosso povo não existe mais, e isso está totalmente ligado com a falta de vegetação em Mandalore. Lá em Clone Wars, a Duquesa Satine, que já foi governante de Mandalore, irmã da Bo-Katan inclusive, ela tenta mudar os Mandalorianos para uma parada mais pacifista, porque eles destruíram a vegetação do planeta. Sundari, que é a cidade capital, fica numa redoma e em volta é tudo deserto, porque eles destruíram tudo em guerras, devastaram tudo, pegaram todos os recursos e tacaram fogo em tudo, mais preocupados em se matarem. Então o novo Mandalore, o novo líder, o novo governante, o novo rei, nova rainha, sei lá o nome que eles forem botar, tem que pensar nisso também. Porque além dos Mandalorianos terem que parar de se matar porque eles são poucos, eles têm que dar um jeito de, não devastar planetas. Olha só. O Mando apanha muito nesse episódio. Esse episódio é muito mais sobre os outros personagens como Bo-Katan e Grogu. A pele não tanto, ela só tá aparecendo ali como alívio cômico, mas o Grogu fica sozinho grande parte do tempo, quase fala algumas vezes, mas fica sozinho e depois tem que buscar a Bo-Katan. E é legal ver a jornada dos dois, porque ela acaba servindo como uma espécie de mentora pra ele, tanto que ela fala, viu, você tá com medo? É normal sentir medo, mas a gente tem que ir lá salvar o Mando. Na verdade o Din, né, ela chama, porque ela também é uma Mandaloriana. O Jon Favreau escrevendo, eu tenho alguns problemas desde a primeira temporada com isso, que assim, ele não escreve mal, eu acho que ele manda muito bem. Mas ele resume muito algumas coisas, ele facilita tanto que depois quando ele vai recuperar, muita gente acaba não entendendo o que ele recuperou, sendo que ele já tinha estabelecido uma parada. Eu lembro sempre do que a gente batia muito nessa tecla aqui no canal. Quando The Mandalorian estreou, eu sempre falei isso, eu falei, cara, esse negócio de não tirar o capacete tá estranho. Eu acho que esses caras são uma seita, são um grupo separado, tá estranho. E depois, quando isso foi falado na segunda temporada, a Bo-Katan inclusive fala dos filhos do olho e tal, é um negócio muito passant. Tipo, eles são os filhos do olho, uns fanáticos e tal. Tanto que tem muita gente que não assiste aqui o canal, que surge aqui no canal depois e pergunta, cara, mas por que os Mandalorianos tiram capacete, outros não? Isso foi explicado na série, mas foi explicado numa frase da Bo-Katan falando sobre isso e tá desde a primeira temporada martelando, sabe? Isso é um exemplo de como eu acho que ele simplifica muitas coisas e depois quando ele vai tentar explorar, a galera fica meio sem entender. Nesse episódio também tem isso, eles falam muito sobre a Bo-Katan ser de uma casa real, dos Kryze. Os Kryze, eles são um clã muito importante, eles eram, no caso, um clã muito importante, cheio de influência, cheio de dinheiro. Só que eu acho que isso é um problema, porque quando eles falam que os Kryze eram da família real, fica parecendo que eles eram reis e rainhas de Mandalore, porque sim, mas eles eram um clã, tipo os Vizsla, por exemplo, sabe? A galera ouvia o que eles tinham a dizer, a galera confiava mais neles como líderes. Então
quando eles falam literalmente família real, dá um ar, tudo bem que tem a duquesa Satine e tal, mas é mais uma questão de título. Mas eu acho que não especificar essa questão de clãs, de casas, eu acho que no futuro, quando for trabalhar isso de novo, vai ficar mais confuso ainda. Eu acho que ele simplifica bastante, mas não é esse o ponto que eu ia falar. No resumo do episódio, eu não lembrava desse diálogo, inclusive foi muito bom eles terem colocado isso. Temos a armeira falando pro Jinjarin sobre como o mitossauro, dizem as lendas, né? Ele é um prenúncio para a nova Mandalore. É bem importante ressaltar também que eles falam de novo sobre Mandalore the Great, que seria o líder, o Mandalor dos Mandalorianos no passado, assim, um cara muito influente, muito importante. E a armeira tinha falado que foi justamente o Mandalore the Great que liderou os Mandalorianos contra os Jedi. No mesmo episódio que a Bo-Katan fala que ela tem amizade com os Jedi. E o mitossauro aparece no meio de tudo isso. Então o Mandalore the Great pegou o mitossauro, montou nele, jogou contra o Jedi, perdeu a guerra. E ao mesmo tempo o mitossauro aparece agora para uma nova Mandaloriana com o pensamento diferente, principalmente sobre os próprios Jedi. Legal, né? Ah, e só pra deixar claro, o Mandalore the Great é citado na série, mas ele não tem nenhuma ligação com o universo expandido. Ele é um personagem, uma menção, na verdade, nova, somente para a série The Mandalorian, mas era uma coisa comum no antigo Legends que no passado Mandaloriano fosse tipo assim, Mandalore o primeiro, Mandalore o poderoso. É bem comum, apesar do personagem ter sido citado agora. E nesse episódio a Bo-Katan viu o mitossauro. O Jinjarin não viu nada, o Jinjarin estava apagado lá quando ele afundou, mas o mitossauro foi visto pela Bo-Katan. E se a gente somar isso com o fato do Darksaber, tudo faz sentido. Eu lancei um Reels lá no Instagram, dá uma olhada lá, se você não me segue por lá, é Norton Domingues. E eu falei essa semana sobre isso, sobre como o Dave Filoni já falou sobre isso também, mas como tá estabelecido desde a época de Rebels, que o Darksaber, ele é ligado com a mente da pessoa. Os sabres de luz, no geral, eles são ligados à mente da pessoa porque o cristal Kyber é um cristal vivo, que tem ligação com a força, toda aquela parada. Só que o Darksaber, especificamente, ele vai ficando mais pesado porque a pessoa tem que estar em sintonia com o sabre e principalmente a pessoa não pode ficar em dúvida sobre suas ações, não pode ter dúvida sobre o que ela está fazendo. Então quando a pessoa duvida de si mesma, quando a pessoa está confusa, o Darksaber fica mais pesado. E a Bo-Katan pode falar o que quiser dela, mas ela não tem confusão nenhuma. Ela sabe o que ela quer. E ela sabe o que ela tem que fazer. Ela quer unir os Mandalorianos. Quando ela pega o Darksaber, ela luta com ele com uma maestria. Porque, vamos combinar, ele já foi dela. Ela perdeu o Darksaber lá pro Moff Gideon, lembra? Então ela tem simpatia, ela tem uma familiaridade, essa é a palavra, com o sabre de luz, o Darksaber. As cenas dela lutando contra o bichão-aranha, mano, incrível, incrível. Parece um... Nossa, eu não sei, eu vou pagar muito de fanboy agora. Mas é o meu sonho de princesa, assim, um Clone Wars live action, assim, eu senti um cheirinho de Clone Wars, tipo... Imagina, tipo, Obi-Wan de armadura mandaloriana lutando com a Bo-Katan, como vimos lá em Clone Wars, em live action. Meu sonho. Isso é uma outra questão. O Groguinho aqui, ó, falando com a Bo-Katan, e ela fala que ela já lutou ao lado dos Jedi. E isso é verdade. Lá em Clone Wars, por exemplo, ela luta junto com o Obi-Wan e com a Ahsoka contra o Maul em momentos diferentes. E lá em Rebels, ela luta ao lado de Kanan Jarrus e Ezra Bridger. Então sim, ela realmente tem uma ligação com os Jedi. Inclusive, vamos lembrar aquela que manda o mando lá pra Ahsoka na segunda temporada. Mas é legal reforçar também que os Mandalorianos, eles amam o passado deles de guerra contra os Jedi. Tem artes, tinham artes em Sondari que mostrava a batalha deles no estilo mais cubista, assim. Porém, eles perderam a guerra. Mas eles se orgulham muito de terem tentado. Várias cenas do trailer estão nesse episódio, o que mostra que a gente não viu nada no trailer, então. Tem aquela cena desconexa da Bo-Katan, e achou que seu pai era o único Mandaloriano. Ficou uma frase muito jogada, não encaixa com a cena, mas eu entendo que é pra usar no trailer. Sondari destruída é legal. Gostei de focarem na Bo-Katan como uma líder derrotada mesmo, quando ele chega de novo, quando o Groguinho, na verdade, chega pra falar com ela, ela tá lá de cabeça baixa,
com o capacete do lado, uma vibe derrotada mesmo. E depois ela começa a conversar com o Mando e com o Groguinho. Você vê que ela vai recuperando a moral dela, inclusive quando o Mando fala do pai dela. Tem uma relação da família Kryze com a Doutrina, que eles vão explicar melhor no futuro, eu acho. O que explica a Bo-Katan fazer parte do Olho da Morte no passado, porque o Olho da Morte queria trazer o passado guerreiro de Mandalore, seguindo a Doutrina, por que não? E a Duquesa Satine, que é a irmã da Bo-Katan, lá em Clone Wars, tentou afastar os Mandalorianos desse passado de guerra. Então provavelmente a casa Kryze era bem ligada com a Doutrina, talvez até os grandes líderes da Doutrina em algum momento. Será que isso explica a treta da Bo-Katan com a Armeira? Tipo, a Bo-Katan já foi do credo e elas brigaram por liderança, ou era uma amizade ali que depois se desfez? Interessante, hein? Fica de olho. E o Mando fala bastante sobre isso, né? O Mando fala, sem a Doutrina, o que nós somos. Parece que tem um resgate da Bo-Katan, e ao mesmo tempo o episódio mostra ela sofrendo quando ela vê Sundari, quando ela fala do povo. Aqui já foi um lugar cheio de Mandalorianos, né? Agora é um túmulo, e eu que tava liderando os caras. Dá pra gente ver o pesar dela, que a Hitchsaka Hoff manda muito bem. E ela fala, né? Os Mandalorianos brigam entre si por motivos que não são nem explicáveis, assim. Eles só se matam, e é verdade. Mesmo agora com um punhado só de Mandalorianos, eles estão pensando em se matar. Tem uma coisa meio guerra civil entre Bo-Katan e Armeira, por exemplo. A Bo-Katan fala que as minas de Mandalore já foram o lar do mitossauro. Mandalore, o Grande, já domou a criatura. E os mitossauros até então estavam extintos. E sim, o que a Bo-Katan viu no final do episódio é um mitossauro. Nessa semana vai ser um vídeo falando melhor sobre esses bichos, mas basicamente são dragões de Mandalore que estavam extintos. Os Mandalorianos não só os montavam em determinado momento, como eles falam no cânone, só que eles foram extintos como toda a fauna e toda a flora do planeta Mandalore. Comenta aí embaixo então o que vocês acharam do episódio, vocês curtiram, vocês não curtiram, vocês acham que eles estão trabalhando melhor a Bo-Katan pra ela ir de comes e bebes, pra ela ir de arrasta pra cima, ou não, eles vão trabalhar melhor essa relação dela ter visto o mitossauro pra ela ser a nova Mandalore, com o Din Djarin dando sabre pra ela de novo, porque ela já recebeu o sabre uma vez lá da Sabine, nada impede dela receber de novo. Eu gostei bastante, tem uma vibe total Clone Wars em live action e isso já ganha meu coração 100%.